bem-vinda ao canal Muda de Vida Mulher, para você, mulher, mudar de vida, para você ser dona da sua vida, protagonista da sua história, capitã do seu destino. Eu sou Denise Almeida, sou mentora de mulheres e sempre estou aqui trazendo assuntos mais relevantes para nós mulheres. Cada vez que eu atendo mulheres e começo a ver que existe ali um padrão, que tem muitas pessoas às vezes sofrendo por determinado assunto, determinado tema, eu trago aqui. Vocês também me mandam muito na minha caixinha lá no Instagram. Quem ainda não tá me seguindo no Instagram, é tudo junto, Denise Almeida Mentora, ou seguindo, se você já se inscreveu aqui no nosso canal no YouTube, se você ainda não se inscreveu, por favor, né, já se inscreve aí, você tá vendo que é completamente gratuito, assuntos super interessantes pra gente, muito relevantes, tem muita gente aí já transformando a vida. Aliás, me conta aqui, que assunto você gostaria que fosse o próximo, que a gente traga aqui pra conversar aqui no YouTube. Escreve aí que eu vou amar saber, tá? E compartilha também com as amigas, que às vezes estão sofrendo, estão em maus relacionamentos, que está no emprego que ela não gosta, que a vida tá toda virada, né? Manda para esse povo. E às vezes não, às vezes a pessoa tá só com a vida bem mais ou menos, aquela morno, né? O morno é vomitado, então a pessoa que tá com a vida mais ou menos, já compartilha com essa amiga também. A gente muito se fala dos relacionamentos tóxicos, mas por que a gente não fala dos relacionamentos saudáveis? E hoje eu vou trazer 5 dicas de como ter um relacionamento saudável, né? Do que você olha para você saber se é um relacionamento saudável ou não. Com essas 5 dicas, você vai conseguir descobrir se você está num relacionamento tóxico, ou se você tem amigos tóxicos, ou às vezes se algum parente seu é tóxico, tá? Fica comigo até o final, que você vai descobrir tudo aqui. Bom, primeiro eu quero falar que eu vou falar de 2 relacionamentos que são os pilares da nossa vida, né? Que é o nosso matrimônio e o nosso relacionamento com os filhos. São definitivamente os relacionamentos mais importantes que a gente vai ter ao longo da vida. Mas que essas características que eu vou trazer aqui para vocês, você pode também aplicar nos outros relacionamentos. Mas eu vou trazer exemplos, né, do matrimônio. Porque o matrimônio, bom, gente, o matrimônio é importantíssimo na nossa vida, né? Um matrimônio ruim pode te levar à morte, literalmente. E o bom, ele pode te levar, né, a você chegar ao seu potencial máximo, né, a florescer. Porque o bom relacionamento é justamente isso. Um vai ajudar o outro. Vão se completar, né? Eles se completam. Porém, muita gente diz que como é que o pessoal fala, gente, no ditado popular, que os opostos se atraem. Eu não concordo com isso, tá, gente? A gente se completa porque homem e mulher é diferente, né? O nosso cérebro é diferente, o nosso corpo é diferente, o nosso olhar é diferente, né? Homem e mulher são diferentes, por isso eles se completam. E faz sentido para vocês? Escreve aí sentido, se isso faz sentido para vocês, que eu quero saber, tá? Homem e mulher se completam porque são diferentes. A mulher, ela tem esse olhar mais maternal. A mulher, ela tem essa preocupação, né, do nutrir. E quando eu digo nutrir, não é só a nutrição da comida mesmo, mas do nutrir o amor, o afeto. O homem também tem, porém é muito diferente, né? A forma até de demonstrar afeto do homem é muito diferente. Por toda a nossa história, por tudo que a gente vê, por essas coisas que a gente escuta a vida inteira, tipo, o homem não chora. E aí eu vou começar falando pra vocês, quando um namoro, começa um namoro, qual é o primeiro sentimento que você vai ter para uma pessoa quando você conhece a pessoa? De cara você olha ali, ou você acha a pessoa bonita, fisicamente bonita, atraente, tem que achar isso mesmo, você não vai
gostar de alguém, se apaixonar por alguém, amar alguém que você não acha a pessoa bonita, tá? Começa por aí. Mas qual o primeiro sentimento que você tem, gente, é a admiração. Você admira aquela pessoa. Pela beleza dela, pelo que ela é, que aí você vai conhecendo mais, você vai descobrindo, quanto mais você descobre, mais você se impressiona. Isso também, gente, vale para amizades. As amizades também são assim. Geralmente você começa a conversar com a pessoa, você acha a pessoa simpática, você vai descobrindo, aí você admira aquela pessoa pelo que ela fez, pelo trabalho, enfim, pelo que ela estuda, pelo que ela estudou, sei lá, pela família dela, enfim. Mas o primeiro sentimento é esse de admiração. E aí depois, tá? É o respeito. O respeito é o primeiro sinal de um relacionamento saudável. Um relacionamento que não tem respeito, ele não é saudável. Se ele não é saudável, logo ele é tóxico, tá? Mas hoje eu tô falando de relacionamento saudável. Então, se um relacionamento não tem respeito, é um muito mau sinal. E aí, se já perdeu o respeito, você tem que avaliar quais outros sinais tem dentro desse relacionamento, se é possível reconstruir o respeito, porque geralmente é muito difícil, gente. Quando você perde o respeito, você não fica muita coisa. E aqui eu quero abrir já o primeiro parênteses. Muitas pessoas casam e aí depois de pouco tempo as pessoas separam. Geralmente, os pais que têm filhos até 1 ano, 28%, ou seja, mais de 1 em cada 4 separam. Até o filho completar o primeiro ano. E aí, muita gente tem essa história, não, o amor acabou. Né? O café esfriou. A gente escuta muito isso. E aqui eu quero fazer esse primeiro parênteses, né, grande. Gente, o que é amor? Eu quero trazer essa definição para vocês. Eu fui buscar aqui. O que é amor? Amor, no Oxford, é forte afeição por outra pessoa. Nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Aí essa seria a primeira definição, né? Tem aquela segunda, atração baseada no desejo sexual. E aqui eu vou ter que discordar um pouquinho, tá? Gente, tem que haver um desejo, né? Claro, uma atração, tem que haver. No começo ali tem que haver, e você, né? Depois a gente vai mantendo, não é fácil, mas a gente vai mantendo, porque você vai ficando cansada, né? Especialmente depois que você tem filho, é muito normal. Enfim, isso vai ser pauta para um outro assunto, né? Eu não vou me esticar para manter aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês é, amor, acima de qualquer coisa, ele é uma construção. E geralmente não, nos primeiros anos, ali no primeiro 1, 2, 3 anos, o que é que você sente pela outra pessoa? É uma paixão, não é amor, entende? Porque o amor, ele leva tempo, faz parte. Ele precisa de algum tempo para que vire amor. Por quê? Porque muitas vezes, nas primeiras barreiras que vão aparecer, o amor acabou. Só que aquilo não era amor. Entende? Por quê? Porque o amor é justamente isso, é a gente passar pelas barreiras juntos e aí vai fortalecendo. E aí é que vai se tornando amor. Não é instantaneamente. E é aí que eu vejo o grande engano das pessoas, especialmente hoje em dia, né? Desses relacionamentos instantâneos, né? Tem até um livro que fez muito sucesso, da capinha branca, eu esqueci agora como é que é o nome, que as pessoas, porque é tudo assim muito instantâneo. E aí a pessoa acha, né, especialmente para os jovens de hoje, que é tudo muito rápido, tudo ao toque de caixa, qualquer informação que eu quero, eu boto aqui, pá, já aparece. E aí a pessoa namora ali, casa, não sei o que, e 1 ano o amor acabou. E aí não tem como o amor ter acabado, porque ele nem nasceu, ele estava uma sementinha por ali, querendo, entende? E o amor, ele é uma construção, nessas dificuldades, aí que o amor vai crescendo. Nas barreiras, o amor vai crescendo.
As dificuldades do dia a dia, né? Quando você casa, que aí você tem as responsabilidades, as demandas primeiro da casa. Eu lembro que quando eu morava, né? Quando eu morava lá em Londres, que foi quando eu fui morar sozinha, de fato, eu lembro, eu ficava lembrando assim, né? Gente, mas a minha casa tava sempre arrumada. E eu ficava pensando, porque, né? Quando eu tive filho, eu falei, meu Deus, a casa tá sempre bagunçada. Tá sempre bagunçada, você termina de arrumar. Né? A diarista acaba de terminar de arrumar, quando você olha pra cá, tá tudo bagunçado. E aí eu entendi que é isso, porque a vida de quem tem uma criança é assim. Porque a criança é isso, é aquela alegria, né? É aquela bagunça, é a sujeira, ele come, sai passando a mão por todo canto, ele sai comendo e levando a comida, né? A criança, o Lucas tem uma dificuldade enorme de ficar sentado, quieto, comendo. É raro, assim, dele ficar, né? É bem difícil dele ficar. E nunca ficou, ele nunca foi desses, né? E aí vai ter alguém julgando, mas é porque você não botou o menino pra sentar, não amarrou o menino, não sei o quê. Não, gente, é uma característica do meu filho. Ele é assim mesmo, ele tem dificuldade de ficar quieto, ele tem muita energia, tá? Mas enfim, sem sair muito, né? Eu não entendia por que eu conseguia manter minha casa quando eu era sozinha. Quando eu era sozinha era muito fácil. Se eu pegava um livro e colocava o livro aqui em cima, ele ficaria ali um mês ou um ano se eu não fosse lá e não tirasse do lugar. E quando você casa, já começa por aí, né? Os homens têm esse negócio de não colocar as coisas no lugar. Eles pegam e tiram e não põem as coisas no lugar. E eu sempre fui muito organizada, gente. Eu sempre pego a coisa do lugar pra tudo. E me deixava louca de que as coisas não estavam no lugar. Eu botava, quando eu ia procurar, não estava lá. Mas é um crescimento. A gente precisa desse crescimento. A gente precisa desse amadurecimento. Entende? Então, a primeira coisa que eu queria explicar pra vocês é isso. Que o amor, ele é uma construção. E as duas partes, elas têm que estar querendo seguir nessa construção. Se uma parte quiser, mas se a outra não quiser, acabou a casa, né? Porque só um vai conseguir manter aquela construção. Entende? E não vale a pena também. Tá? Então, primeiro sinal, né? A primeira característica de um relacionamento saudável é o quê? O respeito, tá? Um relacionamento começa, né? Você tem admiração e depois você tem respeito. A segunda característica, gente, aí depois você tem o respeito à pessoa, aí vai levar, né? Pra começar o amor ali. A segunda característica é a confiança. Gente, não tem como você ter um relacionamento saudável se não houver confiança. E, de novo, a confiança, ela é também uma construção. Você não conhece uma pessoa hoje e amanhã você está confiando nela completamente. Não é assim. E não deveria ser assim. Por quê? Porque a construção também é um passo a passo. Quando você tem um amigo, quando você tem uma amiga, a pessoa começa a te contar coisas e aí você tá ali, bom, se ela tá dizendo deve ser verdade. Né? E você vai seguindo. E se em algum momento você descobre, você pega a pessoa na mentira, aí você já não confia mais na pessoa. Já é um sinal de um relacionamento não saudável. Porque por que a pessoa vai mentir pra você? E aqui também eu quero deixar uma dica pra vocês, gente, que foi muito importante na minha vida, né? No meu processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. É que a gente não fica procurando pegar o outro na mentira. Tá? Isso é coisa de gente doente, né? Porque eu era essa pessoa, fiquei sempre desconfiada, né? Por causa do meu passado, do meu pai e tudo. Então eu era muito desconfiada nos meus relacionamentos. Até que um dia eu entendi isso. Que mentira, a gente não precisa ficar procurando mentira. Sabe aquele ditado, mentira tem perna curta? É desse jeito. A mentira, ela chega até você. Você não precisa ficar louca, a pessoa vai ficando paranoica, né? Procurando a mentira. Não precisa, sabe? Segue a sua vida. E você não vai estar errado por estar confiando, acreditando numa outra pessoa. Quem está errado é a pessoa que mente. Quem está doente é a pessoa que mente. Tá? Só abrir esse parênteses para você. Se você tem uma desconfiança, né, não fique procurando, não fique buscando, ela vai chegar na sua, vai bate assim, ó, oi, na sua porta. Tá? E chega lá pra você, não precisa ficar procurando paranoica, mentira, tem perna curta, ela aparece sozinha, não é verdade. Então, primeiro sinal, respeito. O segundo, confiança. E o terceiro, gente, é o apoiar.
o outro. É o terceiro sinal, né, de um relacionamento saudável. De estar sempre no apoio mútuo. Né? Uma hora um está apoiando o outro, outra hora o outro está apoiando o outro. Um cai e o outro levanta. Esse é um sinal de relacionamentos saudáveis. Tá? Se a pessoa tá toda hora puxando o teu tapete, se a pessoa tá toda hora desacreditando de você, que você não é capaz, que você não tem tanto talento, que você é burra, que você é feia, que você... Enfim, se a pessoa tá sempre te puxando pra baixo, isso aquele, né, a sirene gritando que esse relacionamento tá longe de ser um relacionamento saudável. Então, corre daí. Tá? Então, primeiro, de novo, respeito. Segundo, confiança. O terceiro, apoiar o outro, motivar o outro. O amor, gente, é isso. É você, às vezes, você vai descobrir uma coisa que seu parceiro não sabe. Ele não sabia que ele era capaz daquilo dali. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, meu, né, prático, de vida do eu e o Robson. Eu sou muito comerciante, por quê? Porque eu comecei a trabalhar criança mesmo, no começo do meu pai, com 12 anos eu trabalhava lá no mercadinho dele, eu ajudava a fazer coisas. Então eu sempre trabalhei vendendo, e muito antes eu tentei vender sozinha umas roupas de boneca, né? Depois eu conto essa história pra vocês. Eu tinha uns 6 anos mais ou menos, e aí o pai de uma cliente minha foi lá na casa da minha mãe e reclamou que a menina tava doida pra dinheiro, porque eu tava vendendo umas roupinhas de boneca. Não pergunte como é que eu fazia, né? Mas estava dando certo o negócio, até que acabou com o meu negócio. Eu tinha 6 anos de idade isso. Enfim. E o Robson, ele sempre foi servidor público. Então, na cabeça dele, ele não sabia vender nada. E eu sempre falo isso, que todo mundo sabe vender, né? Todos nós sabemos vender, tá? Todo mundo sabe vender. Porque quando você tá defendendo uma ideia, você tá vendendo aquela ideia. Quando você tá falando de algum político, ou quando você tá falando de alguma roupa, de alguma coisa que você comprou, você tá vendendo aquilo dali. Você não tá ganhando dinheiro diretamente, mas você tá vendendo a ideia, tá? E ele, como ele sempre foi servidor público, então ele tinha essa barreira que ele achava que ele não sabia vender. E aí, com a minha convivência comigo, ele foi, e ele aprendeu, assim, a vender. Impressionante, como ele realmente, assim, destravou e foi. E quando eu tava com loja de brinquedos, inclusive a loja cresceu muito porque ele me ajudava, assim, ele chegava à noite, ele me ajudava muito, especialmente quando a gente tava, né, com a obra precisando muito de dinheiro, nossa, a gente virava à noite trabalhando. E eu não teria conseguido sozinha, né, porque ele me ajudou muito, me ajudava muito. E ali, o que eu fiz, né, eu fui puxando, mostrando a ele que ele sabia, que ele conseguia, que ele era capaz, ele era tão capaz quanto eu. Só que ele não tinha sido estimulado naquilo ali. E aquilo ali eu vi que deu muita autoconfiança a ele, mais ainda nisso, né? Gente, olha, poxa, não, eu sou capaz também de repente, né, ter um negócio, fazer alguma coisa, que para ele não era nenhuma opção. Então essa é a função de um relacionamento saudável. Puxar as coisas boas do outro. Entende? E aí, minha gente, eu vou trazer mais uma coisa para vocês, que a mulher sábia edifica a sua casa, né? E que o contrário, ela mesma destrói a casa com as próprias mãos. Tá na Bíblia também. E aí eu quero dizer para vocês isso, que a gente tem que buscar no outro as coisas boas. E as que não são boas, a gente vai justamente tirando da frente. Né? A gente estimula o bom e a gente deixa o ruim para lá. Entende? Mas a gente vai puxando o bom. Isso vale para quê? Isso vale para o casamento, isso vale, né, para o namoro. Isso vale para os seus filhos também. Da gente entender, puxar o bom da nossa criança. E o que não é tão bom, a gente ignorar. E não ficar falando, porque você é um chato. A gente não fala isso. Né? No máximo, a gente vai falar, olha, você é uma criança muito legal. Mas nesse momento, isso que você está fazendo é chato, não é legal. Entende? Mas sempre puxar, enfatizar o bom, a coisa boa, o que é bom para a pessoa. Porque às vezes a pessoa não vê, não consegue ver. Mas você, mulher sábia que você é, porque se você está aqui nesse canal, assistindo aqui até agora, é porque você é uma mulher sábia. Você está buscando se melhorar, se conhecer melhor. Tá? Parabéns por isso. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreve agora, hein? E compartilha com várias amigas, com grupos de WhatsApp, grupos de mãe, grupo do prédio, grupo do trabalho, de gente, mulheres que precisam buscar se conhecer mais para melhorar os seus relacionamentos, melhorar a vida, né, gente? A vida.
O quarto passo, o quarto sinal de um relacionamento saudável é a comunicação. E essa tal dessa comunicação, gente, essa comunicação é um negócio, não é à toa que no marketing digital hoje se fala tanto de comunicação. E tudo é comunicação, né? A forma como eu me visto, hoje estou super carnavalesca, é uma comunicação. Né? As coisas que eu uso é uma comunicação. A minha linguagem corporal, eu comunico mais até com as mãos, com as caras e bocas que eu faço, até do que eu tô falando, propriamente dito, entende? E os relacionamentos, especialmente de homem e mulher, que eu tô enfatizando bastante homem e mulher, e vou enfatizar um pouco, né, porque o nosso tempo também não dá pra... E tô puxando um pouco também dos filhos, mas a comunicação de homem e de mulher é muito diferente. E isso dá muito choque. Eu vou falar pra vocês que a maior parte dos divórcios são a má comunicação. Ou a falta até de comunicação. Nós mulheres, a gente tem um grande problema, porque a gente adora dar a volta no quarteirão. A gente adora mandar indireta. E qual é o problema com isso? Se a gente tá dando indireta pra uma mulher, a mulher vai entender. Mas se você dá indireta no homem, o homem não faz nem ideia do que você tá querendo dizer. Ele nem notou. Passou batido, assim, o negócio passou reto. Ele nem notou. Ele não sente. A mulher fica dando indireta. Ela quer que o marido dê, sei lá, um colar de, sei lá, de ouro, sei lá, o que, diamante. Gente, mas isso nem passa pela cabeça do homem. Homem não tem noção mesmo, porque a cabeça deles funciona diferente da nossa. Como é que vai resolver isso, Denise? Vocês têm que falar. Você tem que dizer para o seu marido: marido, eu gostaria que você me desse, né, de presente no Natal, no Ano Novo, no meu aniversário, no nosso aniversário de casamento, eu quero que você me dê um negócio aqui. Por quê? Porque isso vai evitar frustração. Porque você vai ficar chateado que ele vai chegar aí com, sei lá o quê, com a panela de pressão, e as mulheres ficam iradas com isso, né? Mas você tem que falar. Não adianta ficar dando indireta pra marido, pra homem. Ele não entende. Não entende. Você tem que falar. Simplesmente dá a dica. Às vezes tem que lembrar até o dia, porque ele esquece. Né? O meu marido mesmo esquece até do aniversário dele, que dirá do meu. Então, assim, a gente tem que lembrar mesmo. E não é por nada, é porque a cabeça, né? De homem. Então você tem que falar. E isso, minha gente, vale a mesma coisa para os filhos homem também. A gente precisa falar e principalmente ensinar os meninos a falarem. Por quê? Porque a área deles, não sei se vocês já viram, o cérebro, né, do homem e da mulher é completamente diferente, né? E a área da comunicação da mulher é enorme no cérebro. Gente, a área da comunicação do homem no cérebro é um ponto. Ou seja, ele tem muito menos espaço para expandir a comunicação. Da gente não, da gente é enorme. Por isso que a gente tem tanta necessidade de falar. Né? O homem não dá conta de falar. A maioria dos homens normais, né, vai ter um ou outro que é diferente. Mas no geral, a cabeça, né, a comunicação do homem é muito escassa, assim, meio pouquinho, né, muito limitado. Gente, eu acho que foi no final do ano passado, meu filho tinha 6 anos, ele ainda tem 6 anos, né? E no final do ano passado, em novembro, outubro, eu não lembro exatamente quando foi, mas eu lembro bem da resposta. Toda vez que ele vem da escola, eu como toda mãe, né, você fica perguntando, e aí, como é que foi a escola, não sei o que. Gente, esse dia ele não tava querendo conversa. Aí ele virou pra mim e falou assim, poxa, mas eu tenho que ficar te contando tudo que acontece. Eu olhei pra cara dele, gente, mas é um homenzinho mesmo, né? Ele não queria falar. E aí, às vezes, ele fala, eu não me lembro, eu esqueci. Porque ele não quer falar, ele simplesmente não quer falar, porque cansa, né? Ele não quer falar, porque pra ele cansa. Enquanto se fosse uma menina, ela estaria ali tagarelando, falando, querendo me falar, querendo me contar, que a menina tem necessidade. Já o homem, ele cansa. Se ele for falar daquele tanto, ele fica exausto. Ele gasta energia que ele não tem pra aquilo dali. Entende? E a gente nós precisamos aprender a nos comunicar. E essa comunicação, gente, ela não é uma comunicação única para todo mundo, não. Ela é diferente. E aí, quem tem muitos filhos
vai me contar isso, né? Cada filho é de um jeito. Às vezes são dois homens e os dois são completamente diferentes. Para você falar como você fala de certa maneira, você falar com o outro, você tem que falar de outra maneira, senão não vai funcionar. E é isso que a gente precisa aprender a fazer também com os nossos maridos. Como é que a gente conversa com o marido, né? Determinado assunto. Que momento eu vou falar com o marido determinado assunto. E aqui, dentro dessa comunicação, eu vou deixar outra deixa enorme para vocês. Quando vocês estiverem com raiva, furiosa, chateada, fechem a boca. Fechem a boca. Esse se eu for dar então me dê só uma dica, né? Para relacionamento, eu te dou só essa. No momento da raiva, cale a sua boca. Espera você se acalmar, né? Organiza as ideias, porque quando a gente tá com raiva enfurecida, gente, até a respiração da gente fica mais rápida, né? E nesse que fica mais rápido, entra menos oxigênio no cérebro. Então, o nosso raciocínio, ele fica ruim. Ele fica embaçado. Ele não pensa direito. Por isso que a pessoa vai lá e faz merda. Por isso. Porque ela não tá pensando direito. Entende? Então, vamos lá para o nosso problema, né? Não me prolongar muito. Então, comunicação, né? E uma outra coisa que eu chamo a atenção para comunicação, gente, é que a gente, especialmente nós mulheres, a gente escuta, e eu tenho me trabalhado muito isso, muito. Porque eu, como mentora, eu tenho que escutar muito. E antes eu queria escutar para responder. E como é que a gente tem que escutar? Para entender. Eu preciso entender. E a gente tem esse hábito de escutar para responder. Pá, pá, pá. Só que a gente não entendeu. Na maioria das vezes a gente não entende. E por isso, muitos divórcios acontecem por causa disso. Por causa da falta do entendimento. E de entender que o homem ele tem uma necessidade e a mulher tem outra. E são diferentes. Só que o que é o casamento é justamente isso. É eu sentar meu marido e explicar a ele que eu sou diferente dele. Isso é muito difícil, gente, muito difícil mesmo, sabe? Existir essa compreensão. Na maioria das vezes a pessoa não consegue nem chegar nesse ponto. A pessoa já separou já tem muito tempo. Por quê? Porque o amor acabou, porque o café esfriou. Só que não é que o café esfriou. Não é que o amor acabou. Talvez o amor nunca nem existiu, porque não deu tempo. Porque o amor precisa de tempo, de maturidade. E, gente, não se enganem, tá? Quem separa ali, aí a pessoa passa pro próximo relacionamento, vai fazer a mesma coisa. Porque existe uma imaturidade ali. E não é sobre a pessoa, sobre as outras pessoas, né? É sobre aquela pessoa que segue fazendo isso. Né? Que tem um filho, eu conheço uma pessoa que ele tem 3 filhos e as 3, ele separou sempre com 1 ano. Né? O amor dele acaba, o filho completa 1 ano, ele acabou o amor, ele passa pra próxima, aí arranja outra, se apaixona, não sei o que, casa e tem um filho, aí quando o menino tá ali perto de completar 1 ano, o amor acaba. E vai acontecer quando? Sempre, porque é isso que acontece. Né? Porque a criança até completar 1 ano é um tempo exaustivo, na maioria das vezes, né? Vai aparecer alguém que vai dizer, não, minha filha dorme a noite toda, sempre dormiu, né? Eu durmo a noite inteira, estou descansada. Só que a maioria das pessoas não é isso que acontece. A maioria das pessoas estão exaustas. Exaustas mesmo, porque ela está sem dormir. A pessoa fica insana sem dormir. Né? O Lucas é o clássico. O Lucas foi dormir 6 horas quando ele tinha 5 meses. Eu lembro demais desse dia. Quando eu acordei, eu pensei que ele tinha morrido. Eu fui olhar se ele estava vivo ainda, porque ele não dormia. Ele dormia pouquíssimo tempo, assim, tinha muito problema com sono ali, tinha muita cólica e tudo. Então você fica insana sem dormir. E aí se você não tiver realmente amor, o café esfria, né? O corpo da mulher tá diferente, a mulher tá sem dormir. O que a pessoa vai fazer, né, gente? Sem dormir, a pessoa fica louca, literalmente. Então vamos continuar aqui. 4, comunicação. E o 5º, a gente precisa entender, gente, que nós somos diferentes, tá? A gente se completa, né? Meu marido, ele é bom em algumas coisas, eu sou boa em outras coisas. Eu preciso entender e respeitar isso, né? Nós somos um, apesar de sermos, né? Porque Deus diz que nós somos... gente, eu vou até ler, eu separei aqui a palavra, mas acabou que eu não li, né? Mas eu vou ler agora. É Gênesis, tá? Do 21 até o 20...
o 25, tá? Vou ler para vocês aqui. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte, que são duas pessoas diferentes. A gente precisa respeitar a individualidade de cada um. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes, temos interesses diferentes. E a gente tem que aprender a conviver com essas diferenças e a respeitar também essa individualidade. Eu não posso querer forçar o Robson que ele, por exemplo, sei lá, leia livros que eu tenho interesse de ler. Tipo, ele não tem o menor interesse nos meus livros, gente. Não, o menor interesse nos livros. Meus livros que eu tanto leio, né, de autodesenvolvimento, ele tem muito interesse em números, em exato, ele gosta dessas coisas, né? E ao mesmo tempo eu não tenho interesse nenhum nisso, mas eu preciso respeitar que ele gosta lá, e ele assiste documentários e tal, e eu tenho o menor interesse, mas eu assisto, enfim, por assistir. Mas eu preciso respeitar, entender e respeitar essa individualidade, porque faz parte, isso me completa. Entende? Isso completa a gente, então a gente precisa aprender a respeitar. E dentro disso daqui, eu quero colocar para vocês outro problema muito sério nos relacionamentos, nos casamentos. A falta de intimidade. Às vezes, e aí, minha gente, foi o que aconteceu na pandemia. As pessoas já estavam casadas há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, só que elas não tinham intimidade. Que isso, Denise? Você é casada há 10 anos, como é que ela não tem intimidade? Não tinha intimidade, gente. Não tinha. Aí, de repente, era como se você tá numa casa e aí a pessoa só pode ir até a sala. Não, você só pode ficar até aqui, porque daqui pra cá é muita intimidade, você vai ficar até aqui. E as pessoas simplesmente não se conheciam. Viviam junto a vida inteira, tinha filho, não sei o que, mas não se conhecia. E a gente precisa ter essa intimidade. Por quê? Porque o casamento é isso, é você se despir, literalmente. Entendeu? Mas esse despir é dentro do coração. Né? Saber as intenções, o que passa no coração, né? Um do outro. E se é ruim, a gente tirar isso que é ruim e colocar o que é bom. Mas a falta dessa intimidade leva aos divórcios, né, aos relacionamentos infelizes. Então a gente precisa dessa intimidade. E assim, eu quero deixar uma dica para vocês, assim, quem é casada, de tentar sair. É importante, gente, sair, né, uma vez por mês pelo menos, né, porque eu entendo que às vezes é difícil, é complicado, você tem filho pequeno, né, eu não vou estar aqui a louca 2 vezes por semana, não. Quem tem filho é muito complicado, é caro, é difícil confiar, deixar com alguém, mas assim, pelo menos uma vez por mês. Quem pode, né, se você puder, se organize, né, uma vez por semana seria o ideal. Tirar aquele momento só para vocês, né, para vocês se curtirem, para vocês relembrarem, né, porque vocês se escolheram, o que você gosta um do outro, né, não ficar falando de filho, evitar, assim, falar de filho, é muito importante. Para quê? Para alimentar essa intimidade mesmo, entende? Então, minha gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. E se o seu relacionamento está muito ruim, avalie você. O que você tem feito, tá? Porque às vezes a gente tá com a pessoa certa, agindo de forma errada. Então busque conhecer e entender o seu marido, tá? Porque, de novo, a mulher sábia edifica a sua casa, tá bom? É isso que eu queria deixar para vocês hoje. Um beijo, gente, mais uma vez. Se inscrevam no nosso canal, se você ainda não se inscreveu no nosso canal agora, tá? Já se inscreve agora. Beijo pra vocês e até a próxima.